A educação infantil do UNO e Educação foi pensada de modo a respeitar o ciclo da infância. Os alunos da educação infantil do grupo de 2 anos recebem 3 componentes impressos anuais. O caderno de atividades, que são pranchas que reúnem sugestões de atividades para realizar com os alunos no dia a dia. Não há uma ordem fixa para a realização dessas atividades, o professor deve adaptá-las ao contexto de seus alunos. O caderno de projetos traz sugestões de 4 projetos que podem ser desenvolvidos ao longo do ano. Já o caderno de criatividade traz sugestões de atividades de expressão artística e de exploração da experiência de manipular diferentes materiais e texturas e as sensações que advêm da exploração desses materiais e do próprio corpo. Além desses componentes, os alunos também recebem um livro de cantigas digital, que contém as cantigas referenciadas nas atividades dos cadernos impressos. Sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. Sujeira da... Além de trazer também cantigas em inglês. Little star, how I wonder what you are. E os sons explorados nas atividades, como os sons dos animais, dos instrumentos musicais, da natureza. A família também recebe um componente digital, com explicações sobre os temas propostos em cada componente e sobre como essa família pode colaborar para o processo de aprendizagem da criança. É bom ressaltar que nós sugerimos que as pranchas impressas sejam apenas um local de registro final dos processos de aprendizagem e exploração pelos quais as crianças passam, e não o centro de todos os trabalhos do ano curricular. O principal é que as crianças explorem, se movimentem, sintam, que elas brinquem em um processo ativo de aprendizagem. Para saber mais sobre a proposta do UNI para crianças de 2 anos, leia os documentos do professor A Educação das Crianças de 0 a 3 anos em Espaços Coletivos e o Guia do Professor. Os alunos da educação infantil dos grupos de 3, 4 e 5 anos de idade também recebem 3 componentes impressos. Os cadernos do aluno são desenvolvidos com base nos eixos de aprendizagem. Essas atividades têm objetivos focados nas aprendizagens e capacidades importantes para crianças segundo os referenciais curriculares para a educação infantil. Esses eixos são exploração e conhecimento de mundo, desenvolvimento pessoal e social, linguagem e comunicação, relações matemáticas, corpo e movimento e expressão e apreciação artística. Os cadernos do aluno também têm a perspectiva do letramento. Nós não alfabetizamos as crianças na educação infantil. Nós as preparamos para que elas possam ser alfabetizadas no primeiro ano do ensino fundamental. O trabalho de letramento envolve o aluno desenvolver hipóteses de escrita, ou seja, ele começa a escrever as coisas do seu melhor jeito. Na educação infantil, o aluno entra em contato com o mundo das letras por meio de parlendas, cantigas, histórias, além, é claro, do contato cotidiano que as crianças já têm em casa e na rua. Os cadernos do aluno são estruturados em unidades temáticas. Cada unidade contém uma história, e essas histórias estão disponíveis em formato de livros digitais e também em formato de MP3, ou seja, somente em áudio. Ele era, sem dúvida, alguém muito útil para a sua comunidade. O rapaz fazia várias pausas, já que seu trabalho era cansativo. Em uma delas, sentou-se sob a sombra de uma árvore e ali encostou seus vasos. O professor tem a tarefa de ampliar esses temas que são propostos em nosso projeto. Cada aspecto trabalhado nos componentes da educação infantil pode ser ampliado e explorado de maneiras diferentes, de acordo com o que o professor observa em seus alunos. Então, o professor tem que observar seu grupo e criar contextos de experiências significativas. Há sugestões de encaminhamentos e ampliações das atividades no livro do professor. Além dos cadernos de aluno, de que eu acabei de falar, os alunos recebem conjuntos de pranchas de atividades. Essas atividades têm o objetivo de estimular a expressão artística de cada aluno. Elas apresentam propostas de atividades de pintura, desenho, colagem e outras. Além das pranchas, o aluno também recebe o caderno de trabalho pessoal, que contém atividades cujo objetivo é ajudar no desenvolvimento da autonomia do aluno. Ele pode fazer essas atividades na ordem que quiser, no momento em que ele quiser. Para trabalhar com todos esses componentes, nós sugerimos a organização em cantos de atividades diversificadas,
que proporcionam novas organizações do tempo e do espaço. Para ajudar ao trabalho na escola, a família também recebe o caderno da família, que contém sugestões de como ela pode colaborar para cada unidade nos cadernos dos alunos. Assim como na proposta para o grupo de 2 anos, os componentes impressos para os grupos de 3, 4 e 5 anos de idade devem ser encarados como registros finais dos processos de aprendizagem e exploração pelos quais as crianças passam durante o ano, e não o centro de todo o trabalho. Nós acreditamos que o trabalho educativo escolar na educação infantil não deve se limitar à sala de aula, e sim aproveitar todos os ambientes diversos da escola e incluir principalmente as explorações, os movimentos, as brincadeiras, as sensações de descobertas na infância. Para saber mais sobre os pressupostos, as bases e os componentes da educação infantil do ano I, você pode ler o Ensino na Educação Infantil, os planos de aulas e os livros do professor.